Povo, oi, 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 oi. Pediram para eu dar uma explicadinha além aqui na questão do Tangram. Vou dar uma passada rápida só para tentar esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Ali, atividade 6 investigando razões no Tangram. As razões, gente, só para a gente lembrar, ela serve para a gente falar de uma parte em relação a um todo. Ah, meu Deus, não ajudei muito, né? As razões elas servem para a gente fazer uma comparação. Como assim, professor? Ó, vocês estão vendo esse primeiro aqui, ó, essa parte aqui, esse desenho? Essa parte vermelha, ela não representa a metade do quadrado inteiro? Esse triângulo vermelho aqui, ele não representa a metade do triângulo? Então a gente diz que esse vermelho ele é 1, quando o todo seria um 2, a metade, certo? Essa daqui é a parte, enquanto isso aqui é o todo. Quando a gente fala de razão, a gente geralmente faz esse tipo de referência. A gente fala, isso aqui significa quanto de um total, tá bom? E aí o que acontece? A figura inteira do Tangram, e aqui ele vai mostrando o passo a passo para você chegar no desenho final, que é o que a gente utiliza do Tangram, que é isso a coisa aqui, tá? Aqui o que você faz? Você corta em duas partes, aí você vai ter duas metades. Portanto, cada uma vai representar a metade do Tangram. Aí depois a gente chega lá no passo 2, ali ele fala do quê? Ó, aqui mantém aquela metade, que é essa daqui, não? E depois a gente pega uma das metades, que era vermelha, e quebra ele mais duas, ou seja, metade mais metade, cada pedacinho aqui vai representar um quarto. Olha que fofura, um quarto do total. Uhum. Então aqui a gente está falando de um quarto do total do Tangram. E assim por diante. Aí ele vai quebrando em mais alguns pedacinhos e a gente pode imaginar, né, qual parte que ele vai estar representando do total. Por exemplo, o amarelo ele era a metade, não é isso? Essa parte rosa aqui no terceiro passo, com certeza vai ser alguma coisa menor do que a metade. Por quê? Porque eu já tinha metade aqui no amarelo, né? Eu já tinha essa metade aqui no amarelo. Se eu peguei um pedaço, então não vou estar pegando a metade, eu vou estar pegando um valor, vou estar pegando uma porção menor do que a metade. Assim como a gente pegou um quarto. Um quarto é menor do que a metade. Um quarto é menor do que a metade. Tá bom? Basicamente é isso. É isso que ele gostaria que vocês conseguissem entender nessas repartições, nesse quebra-quebra que a gente fez com a figura. Aí ele fala, qual a fração representa em relação ao todo? Qual é a fração que representa em relação ao todo? Ih, rapaz, eu já vi que eu já respondi ali primeiro. No primeiro passo, que é o Tangram grande, ele representa quanto do todo? Ele representa quanto do todo? Aí a gente vai ter que pensar o quê? Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. O Tangram, o triângulo grande. O triângulo grande ele representa quanto do todo? Eu acabei de falar para vocês. Você pode pegar o todo e dividir ele em quantas partes? Em duas. E aí você vai ter o tamanho daquele triângulo grande. Enquanto eu tiver pegando uma parte, que é um triângulo grande, o total do Tangram ele vai ser representado por duas. Ou seja, você vai precisar de dois triângulos grandes para fechar a figura inteira. Enquanto aqui eu peguei só uma parte. É assim que a gente utiliza a razão. Tá? Depois ele fala do triângulo médio, que vai estar falando do segundo passo. Eu também já respondi para vocês. Tá bom? Dá uma bisoiada aí. Olha com carinho. Depois ele fala do triângulo pequeno e assim por diante. Pensem nessas correspondências aí. Seguindo, ele fala, observe o Tangram a seguir. Bababá. Aí ele fala para você usar a régua para verificar as medidas dos lados do quadrado, que formou as 7 peças do Tangram
e escreva a razão entre eles. Use uma régua para verificar as medidas dos lados do quadrado que formou as 7 peças do tangram e escreva a razão entre eles. Então, gente, nessa outra parte, o que a gente faz? A gente vai medir os pedacinhos, tá? E fazer razões. Como assim as razões? Olha lá, olha o exemplo. Vamos escrever aqui na tela. Tá, escrita na tela. Olha lá. Aqui eu fui lá com a régua e medi bonitinho. Tan, 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 tan. E depois eu medi esse outro pedacinho aqui, ó. Tan, tan. Olha lá. Então eu deixei pintadinho ali bonitinho. Esse daqui, vamos supor que eu medi e deu 8. Esse aqui, vamos supor que eu medi e deu 5. E aí você vai ter que colocar ali qual que é a razão. Tá? Qual que é a razão? Então vamos lá. Qual a razão? A razão aqui seria 5, se eu fosse pegar a menor parte pela maior. 5 sobre 8, tá bom? Eu fiz o quê? A razão entre esse lado aqui e esse outro lado grandão aqui, tá bom? Só que nesse exercício ele está perguntando especificamente do quadrado. O quadrado. E aonde a gente enxerga quadrado aqui na nossa figura que é o tangram? Aonde que a gente enxerga o quadrado? Aqui, né? Não? Sim, sou. Então, se é ali que a gente enxerga o quadrado, você vai medir o lado do quadrado, vai medir o lado do quadradão, que é a figura total do tangram, e aí vocês vão comparar, que nem eu fiz ali entre os lados do triângulo. Vocês vão traçar essa razão. Tudo bem? Basicamente é isso. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, dá um grito. Em Tab 6. Para.